eu vou pedir então somente para o Prudêncio, ele já começar a se apresentar, né? Conta um pouquinho sobre quem você é, Prudêncio, e o que é que você, o que você trabalha e o que é que você quer trazer para cá, para essa conversa conosco hoje. Está mutado, Prudêncio. Isso é o erro clássico, né, desse tipo de encontro, assim, você deixar desligado o microfone. Então, eu queria agradecer o convite aí e dizer que estou feliz em participar aí dessa conversa aí com vocês, tá? Algumas pessoas já me conhecem, na verdade, eu vi aqui a lista de participantes. Eu sou professor lá da Universidade Federal de Pernambuco, sou professor docente de informática, dou aula nos cursos de Ciência da Computação e Engenharia da Computação, e sou professor e atualmente sou coordenador do programa de pós-graduação lá na Docente de Informática. Então, assim, eu trabalho especificamente com inteligência artificial, isso desde o ano 2000, quando eu vim para cá, né? Eu fazia iniciação científica nessa área também lá na UFC, né? Sou cearense, que é uma coisa importante ser dita. Então, assim, eu cheguei aqui para fazer um mestrado na área de redes neurais, né, que é a sub-área de inteligência artificial. Aí continuei meus estudos aqui e desde 2004 sou professor da UFPE. Então, essa é mais ou menos minha experiência profissional e tenho atuado também aí em algumas comissões, mais de IA da SBC e da Sociedade Brasileira de Computação, e estou participando aqui de alguns projetos, inclusive com a Informa, né? São projetos mais de inovação. Né? Obrigado, Prudêncio. Então, pessoal, como o Benjamin está... Eu vou dar continuidade ao webinar normalmente, tá certo? Se o Benjamin entrar, a gente sabe que, infelizmente, né, no dia a dia do setor elétrico, imprevistos acontecem. A gente sabe que a operação de usina assim, pode acontecer de tudo, tá? Então, uma coisa pode estar... Então, a gente sabe que infelizmente esse tipo de coisa acontece, então a gente teve esse atrasozinho, tá? Mas assim que ele entrar, a gente continua o webinar com ele da mesma forma, tá? Eu já vou iniciar a conversa aqui com o Prudêncio mesmo. E assim que ele entrar, a gente conversa já, ele já entra nesse bate-papo legal, tá? Antes de a gente começar, eu vou me apresentar, eu tô aqui, eu sou Leonardo Cunha, tá? Quem já acompanha o Infotalks de outros episódios já me conhece, meu rosto já é muito familiar, já, né? Tô mediana, assim, facilitando essas conversas. E a ideia hoje era principalmente a gente trazer alguns, como o Prudêncio já se colocou, né? Ele já vem há mais de 20 anos aí, né, trabalhando com inteligência artificial, né? Não é um tema novo para ele, não é um tema novo também para o setor. Mas a gente queria trazer essa conversa porque a gente está notando, isso foi uma conversa que eu tive até com o Benjamin, que está tendo algumas mudanças, tá? Novamente no setor elétrico, na matriz energética. A gente está recentemente passando por uma, posso dizer até com uma crise hídrica, né? A gente pode estar com uma baixa de reservatórios, a gente tem um período de chuva mais curto, e a tendência de termoelétricas, né, na matriz está aumentando. Então, a gente está com as termoelétricas ligadas já há algum tempo, e isso muda um pouco o jogo de competição dentro do setor elétrico, né? Antes, que era o nosso setor, que era predominantemente hidrelétrico e com grande e forte apelo também para as fontes eólicas e fontes e agora, né, as energias que são fotovoltaicas, a gente está vendo também agora que é imprescindível, na verdade, as usinas termoelétricas estarem assim, atuando no nosso setor, né? E essa mudança, né, essa característica, né, porque a gente sabe que as fontes renováveis têm essa característica de ser intermitentes e a termoelétrica tem uma característica de ser uma fonte de energia mais estável, mais segura, né, que a gente chama de energia de base, ela mudou um pouco a nossa realidade no Brasil. O Brasil tem uma característica muito peculiar, né, por conta do sistema interligado nacional, mas, assim, a gente sempre dependeu mais das fontes renováveis. Então, a gente sempre conseguiu controlar
as vazões, sempre conseguiu controlar tudo isso. E nesse cenário de altíssima competitividade, né, principalmente por conta dos preços de energia, e a gente sabe as características da energia termoelétrica, sabe os impactos financeiros que isso tem para a gente, a gente percebeu, na verdade, começamos a perceber que para ter um ganho de competitividade para esse tipo de fonte, foi necessário, na verdade, né? Na verdade, sempre foi necessário, mas mais do que nunca percebeu-se necessária a utilização de tecnologias, tá? A utilização de dados e tecnologias de inteligência artificial, análise de dados, para dar um ganho de competitividade para isso. Então, o Prudêncio ele teve muito envolvido com um projeto de pesquisa e desenvolvimento que a gente realizou junto com a Termocabo, né? Junto com o SIM também, foi em forma termocabo, sim, e eu queria, na verdade, Prudêncio, ouvir de você, assim, como é que foi, né, como é que foi esse início desse projeto, como é que se deu o desenvolvimento dele também. Certo. Na verdade, até aproveitando que você falou sobre inteligência artificial, né, inteligência artificial hoje em dia é um nome conhecido, né, realmente para quem está na universidade não é algo, um termo novo, né, mas sobre esse termo especificamente, foi cunhado lá na década de 50, você vê como uma coisa é antiga, né? Existem algumas alternativas, né, para o nome da área, né, que estavam, na verdade, delimitando os conceitos da área, e um dos nomes que foram propostos era algo como computação complexa, né? E, na realidade, assim, a ideia era você desenvolver soluções para ambientes que fossem altamente complexos e também certos, né? Então, quando você falou sobre essas mudanças que estão ocorrendo no setor elétrico, no contexto mais amplo e no contexto das térmicas, me veio isso em mente porque, na realidade, assim, vai aumentar o nível de complexidade, né? Porque, por exemplo, as térmicas vão ser muito mais demandadas, né? Os cenários, quando você fala, por exemplo, de recursos hídricos, são incertos também, em alguns momentos são mais incertos que outros. Então, na verdade, é o tipo de contexto que requer soluções que são inteligentes, né? Soluções que, na verdade, consigam lidar com toda essa complexidade e incerteza para ter soluções que são viáveis. Tá? Em relação ao projeto, na verdade, assim, o projeto ele começa com uma iteração, né? Uma tratativa entre Informa e Termocabo, né? Uma tratativa técnico e comercial, que gerou um projeto que foi submetido para um edital público, né? Então, existiu uma necessidade da Termocabo de investimento em P&D, e o expertise da Informa em desenvolver essas soluções, né? A Informa já é uma empresa que já é antiga, já consolidada, então é uma empresa de 99, né? Uma das primeiras empresas a se 93. instalar é mais antiga. 99, na realidade, eu estou com essa data porque foi a data em que eles se instalaram no Porto Digital. Então, na Foi. verdade, foi uma das primeiras empresas a se instalarem no Porto Digital. Obrigado pela correção. Então, assim, é uma empresa que tem muita experiência e é uma empresa também que tem uma conexão forte com a academia, né? Então, assim, historicamente, é uma empresa assim, que tem uma interação muito grande com professores, os próprios, assim, você tem Ismar, que foi formado lá no Centro Informático, fez mestrado lá, e você tem alunos, tem funcionários que foram formados lá. Então, assim, na verdade uma empresa que tem essa capacidade de desenvolver produtos com alta tecnologia, né, e especificamente em IA também. Tem outro, acho que tem outro fator que é um fator positivo, isso é um fator relacionado ao estado de Pernambuco, né, que é um estado que tem uma geração de recursos humanos na área de TI muito forte, né? Então, a gente tem o pessoal do Softex tem uns números exatos, mas a gente forma o dobro de alunos em TI comparado com, por exemplo, a região de Campinas, né, que é uma região que é nacionalmente conhecida pela área de TI. Então, a gente tem assim grandes universidades, falando dos cursos de computação, que é um pouco mais a minha praia, a gente tem cursos que são consolidados, né,
nas universidades. A gente tem programas de pós-graduação, tem na UFPE, tem na UPE, tem na Rural e tem no César School, tá? Que são bons programas que formam gente altamente qualificada, tá? De forma que se uma empresa ela for desenvolver projetos na área de AI, vai ser fácil você encontrar gente com expertise. Claro que é fácil, mas a gente sabe que das necessidades do mercado, das dificuldades em contratação, mas a gente tem formado pessoas com esse perfil, né? Eu acho que tem essa característica que vale para a Informe e para outras empresas, mas talvez tenha um diferencial, pelo menos pelo que eu observo, né, como externo da Informa, apesar de estar colaborando intensamente, mas eu assim consigo ter esse olhar externo, que é a questão da governança dos projetos, né? E, assim, um projeto de pesquisa, um projeto de inovação e pesquisa, na verdade é um projeto que tem que ter uma metodologia de gerenciamento, tem que ter política de governança, tudo, e eu acho que isso é feito de uma forma assim, bem profissional lá dentro da Informa. Então, Acho que vale até ressaltar, né, Prudêncio, que o projeto de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL, ele é muito criterioso, né, porque é uma alocação da própria receita dessas geradoras, né, dessas empresas do setor elétrico, e ela vai para essa conta, né, uma conta específica de pesquisa e desenvolvimento, e ela é muito criterioso na avaliação e tudo mais, e inclusive até ao longo do projeto, não sei se não for um projeto de forma assim realmente que haja pontos contundentes para comprovar os vários pontos, né? Você pode até perder, né, esse investimento, no caso, né? Exatamente. Então, essa gestão do projeto tem que ser feita de uma forma profissional. Eu vejo, assim, pela minha participação em outros projetos, que isso é muito bem feito lá dentro. Maravilha. E assim, eu queria falar mais um pouquinho mais como é que foi, como é que se deu a parte do desenvolvimento do projeto em si, né? Como é que chegou-se essa ideia mesmo, assim, de existem todos esses riscos, existem todas essa volatilidade, essas incertezas, como é que a gente vai consolidar, como é que a gente foi realmente aplicar aí essas diversas formas de inteligência artificial, né? Como é que foi construído? Na verdade, assim, começa pela própria metodologia do projeto, né? A gente adota uma metodologia que é conhecida internacionalmente, que chama CRISP-DM, que define as etapas de um projeto para você desenvolver uma solução, para entregar uma solução com IA. Então, começa, por exemplo, com o entendimento do negócio, né? E aí, nessa etapa, a gente, obviamente, conversou com as pessoas da própria Termocabo para identificar as demandas. Claro que no próprio projeto submetido se tem os objetivos, né, que são gerais e específicos, mas para partir para a modelagem mesmo, do desenvolvimento das soluções, você tem que ter essas etapas prévias, né, de você entender exatamente o que é que o cliente quer. Né? Aí, depois disso, vai ter etapas de preparação de dados, de modelagem, avaliação. A gente passou, né, por tudo isso. Então, assim, desde você escolher, por exemplo, no caso da Termocabo, né, que era um projeto voltado para a predição de falhas em unidades geradoras. Então, a gente definiu quais são os subsistemas, então tem subsistema HT, arrefecimento, etc., etc., né? Quais são os dados que a gente precisa monitorar dentro de cada subsistema e como é que a gente tem que monitorar esses dados, que aí é onde entra a parte de IA mais pura, né? Que aí, nesse caso, a gente usou técnicas que encontravam regularidades nesses dados, né, dos sensores, dos subsistemas de unidade geradoras, para identificar aquelas observações que eram um ponto fora da curva, né, porque era indicativo de falha, por exemplo, um conjunto de temperaturas mais alto do que devia, uma pressão que está caindo, coisas assim. Né? Então, esse é o projeto, é o desenvolvimento, né, esse conjunto de etapas. E eu acho que uma coisa que tem sido importante também é que esse projeto, para dar certo, ele tem que ter esses dois papéis, né? Você tem que ter o papel do analista de dados, a pessoa que é especializada em inteligência artificial, aprendizagem de máquina, essa parte mais computacional, né? E tem que ter os especialistas, né? No nosso caso, a gente tem uma interação muito boa com o pessoal com o engenheiro mecânico. Então, assim, que a gente olha os dados,
vê os padrões e a gente faz conjecturas, né? A gente diz, isso é uma anomalia, e o especialista é que confirma realmente as conjecturas que a gente faz a partir dos dados. Então, o desenvolvimento é esse assim. Então, assim, não sei se você concorda comigo, mas a gente pode dizer também que, no caso, a inteligência artificial, ela, na verdade, é uma forma de realizar mais análises, né? Mas ela necessita da inteligência humana, né? Você precisa ensinar o algoritmo, Isso. vários pontos, né? Isso, exato, exato. Até brinca, assim, porque às vezes assim, a gente tem muita visão um pouco da mídia, né? Ou, da inteligência artificial como sendo algo mágico, né? Até eu tinha um colega que de otário, que ele chegava para mim e dizia assim, Ricardo, não dá para a gente aplicar um machine learning aqui nos nossos dados, tá? E ele fazia até esse movimento assim, com a mão, que parecia que você estava jogando alguma coisa assim, um pozinho em cima dos dados, e estava brotando alguma coisa lá por geração espontânea que sei lá, ia impressionar o gerente, alguma coisa assim. Mas na verdade não é bem assim. Você tem um processo que acaba que tem similaridades, por exemplo, quando você desenvolve um software e faz uma etapa de engenharia de requisitos, né? Você tem que ter algo assim dentro de IA, né? Um software com IA não é tão diferente de um software normal, claro. As tecnologias são diferentes, mas o processo de desenvolvimento tem que ter todas essas estratégias de definir claramente os requisitos, as metodologias de desenvolvimento, e assim por diante, né? E o analista de negócio, o especialista, ele é importante nesse processo, né? Principalmente nesses projetos onde você tem objetivos que, a princípio, não são tão claros, porque existe uma diferença, por exemplo, de você desenvolver usar IA para fazer, por exemplo, um reconhecimento de uma digital, né? Fazer biometria. Aquilo é bem claro, o que é que tem que ser feito, né? Mas num contexto mais complexo, né, como o da Termocabo, né, então você tem que ter um especialista ali para te guiar também. Inclusive, né, como você falou, foi uma aplicação de predição de falhas, né, sobre os grupos geradores. Uhum. E me explica assim, só como foi assim, porque assim, o projeto foi um projeto longo, né, foi um projeto de 24 meses, se não me engano, não foi isso? Uhum. E assim, teve toda essa mudança, né, de conjectura lá do setor. A gente tinha antigamente as térmicas sendo despachadas, né, intermitentemente, assim, despachadas somente quando era necessário. E hoje em dia a gente tem esse cenário de térmicas que são praticamente 24 horas operando assim, né, Certo. da mesma forma. Como é que isso impactou, por exemplo, no andamento do projeto? O projeto em si, ele foi definido com foco mais específico, né? Então a gente faz, na realidade, o uso de técnicas para detectar falhas na partida da unidade geradora. Okay? Só que assim, você pode até a fala que você colocou agora, assim, você tem outros contextos que são importantes. Por exemplo, na operação, essas máquinas elas vão operar por mais tempo. É possível que você precise fazer um monitoramento mais constante, mais delicado dessa operação, né? A questão desse foco foi em relação à criticidade, né? Que as falhas de partida, em determinado momento, a gente não, vamos colocar isso aqui como foco. A previsão de demanda, por exemplo, né? Quando é que essas unidades vão ser demandadas, né? Então, assim, é diferente você estar num contexto em que a demanda é baixa, então você não precisa fazer uma predição, porque você também não precisa fazer um planejamento prévio muito elaborado, né? Então, à medida que você vai ser mais demandado, você precisa se organizar melhor até para outras questões, por exemplo. Ah, eu vou manter um estoque de combustível, por exemplo. Então, isso aí tem que ser mais bem planejado, eu tenho que fazer reposição de peças, eu tenho que fazer uma manutenção preditiva mais adequada. Então, tudo isso aí é objeto, é candidato a você usar alguma técnica de IA. Não. E assim, só para a gente poder também entender um pouco mais, tentar vislumbrar um pouco mais como que isso foi feito,
Como é que foi essa ideia de construir, né? Porque vocês construíram, na verdade, um grande mapa, né? Monitorando os vários riscos que tinham, né? Por Isso. meio dessa predição. Então, me explica um pouquinho como é que a gente poderia, né? O que é que se esperava, né, conseguir com a solução do mapa? Qual eram realmente os principais ganhos ali que eram, né, esperados se adquirir, né? Com essa implementação dessa solução? Do ponto de vista da Termocabo, na verdade, a gente quer, são graus de risco dos subsistemas, né? O subsistema ele é monitorado de forma online, ao longo do tempo, né? Intervalos de tempo curtos, tá? Em cada instante, a gente gera um grau de risco daquele subsistema, né? Então, no dashboard, a gente pode apresentar esse grau de risco variando no tempo, né? Então, quando esse grau de risco atinge um determinado limiar crítico, a gente dispara um alarme, certo? E o objetivo é que esse alarme seja disparado o mais rapidamente possível, ao mesmo tempo evitando falso alarme, né? Então, você tem um limiar crítico ali que não é muito bem calibrado, tudo bem, você vai avisar com mais sensibilidade as possíveis falhas, né, na partida, mas, por outro lado, você vai também gerar falso alarme. Então, isso aí não é bom. Então, o que a gente espera é ter um sistema bem calibrado, de forma que ele consiga antecipadamente apontar para o usuário situações que são, de fato, riscos e que tem como consequências uma falha no sistema, uma quebra em algum subsistema, ao mesmo tempo diminuindo o risco de falso alarme. Isso é o que a gente espera. No caso, assim, tem muita gente que confunde, né? Porque existe a percepção de que você está analisando indicadores, mas, na verdade, esse grande indicador, esse grau de risco, na verdade, é uma análise, né, de várias variáveis, é complicado, Isso. mas uma infinidade de variáveis sendo analisadas assim ao mesmo tempo, né, para se conseguir ser consolidado nesse grau de risco, né? É, Então, do ponto de vista do usuário, ele tem, na verdade, acho que uma questão muito mais de segurança, né? No trabalho dele. exatamente. É onde entra a complexidade, né? Porque se você monitora, você pensar a sua saúde, né? Você está monitorando o seu peso, a sua massa corporal. Então, isso é tranquilo. Todo dia você vai lá, mede seu peso, porque sua altura não vai mudar, né? Então, basicamente, você monitora o seu peso, tá? Mas você tem uma série de indicadores, né? Então, se você na realidade for considerar todos os indicadores, né, todas as possibilidades que você tem de fazer exame, você não faz mais não, você vira um usuário profissional de clínica de saúde. Então, assim, mas a brincadeira você tem na realidade uma série, como você falou, várias variáveis que podem ser monitoradas no subsistema, né? Então, você pode imaginar, por exemplo, que o humano vai ter dificuldade em ficar olhando o dashboard individualmente, né? Sendo que pode acontecer alguns casos de que uma variável individualmente ela não está numa faixa de valor crítico, mas quando combinado com outras variáveis, aí você pode apontar que aquilo ali é uma anomalia, né? Então, assim, aí isso aí começa realmente a você ter um ganho quando você usa uma técnica que faz isso aí ou ajuda o usuário, tá? Então, assim, até uma coisa também que eu posso dizer que eu vejo, por exemplo, nas empresas, é você ter uma técnica de IA dando suporte, por exemplo, para uma pessoa que está na operação, né? Muitas vezes não é a técnica de IA substituindo a pessoa que está na operação, certo? Você pode, eventualmente, pensar que, assim, que a técnica vai ter um resultado tão bom, né, que pode até substituir tudo, mas, na prática, o que eu observo é isso. Você tem uma técnica de IA gerando um tipo de resultado que é consumido pelo humano que está tomando a decisão no final, né? Vou desligar o sistema ou não vou desligar o sistema? Vou parar, vou finalizar essa partida ou não, né? Isso é que é interessante, né? Porque você, na verdade, muita gente, inclusive, né,
Eu acho que isso, na verdade, é uma coisa mais histórica, né? Todo mundo teve medo de quando teve aquele boom da automação industrial e tudo mais. Houve uma, assim, talvez assim, uma imaginação, uma criação mesmo nossa, de que a inteligência artificial ela fosse substituir o capital humano, né? Mas na verdade, o que eu estou percebendo aqui é que você tem na verdade uma capacidade de ampliar a capacidade lá humana, né? Porque a IA ela consegue analisar mais coisas e dar mais informações concretas, né? Como você falou, né? Para, por exemplo, um operador. Tem esses efeitos positivos, mas tem os negativos também. Assim, você tem que organizar uma live só para isso. Isso é um outro tema, esses né? pontos éticos aí, Com certeza. né? Tem os riscos associados. E além desses ganhos, Prudêncio, assim, esses ganhos que a gente teve do ponto de vista da empresa, né? Que é essa capacidade de realmente ter essa segurança de decisão. Mas do ponto de vista assim acadêmico, até mesmo dessa difusão, né, do uso de inteligência artificial na indústria, como é que você percebe que o mercado está se comportando? Como é que você percebe que a academia está se comportando? Isso é muito positivo, porque na realidade a tarefa da gente é exatamente essa, né? A academia é transferir conhecimento para a sociedade. Então, quando a gente está atuando num projeto que tem uma aplicação real, né, no sistema produtivo, na indústria, a gente, na verdade, tem uma transferência direta do que a gente está aprendendo. Então, isso aí, assim, eu vejo com muitos bons olhos, né? Eu acho que tem um ganho também para quem está trabalhando. A gente tem alguns participantes que estão fazendo mestrado, né, tanto no projeto da Termocabo como em outros projetos, e doutorado também, né? Então, isso aí também é um diferencial muito grande, porque às vezes eu brinco que a pessoa que participa de um projeto desse, a pessoa que não participa, isso me lembra o treinamento do Daniel San, de Karate Kid, né? Que eu prometi explicar o que era isso, né? Aí quando o senhor Miyagi, né, manda Daniel San limpar o espelho, né? Não sei se você lembra dessa cena, né? Ele fica fazendo esse movimento, né? E o Daniel San não entende, né? Aí, claro, quando ele dá um golpe, que ele tem que fazer esse movimento para barrar o golpe, aí ele entende, ok, eu já treinei isso. Então, assim, é mais ou menos quando você faz um projeto de mestrado e doutorado, você está usando dados simulados, dados sintéticos ou dados públicos, né? Sem ter um contexto de aplicação, certo? Então, claro, você está aprendendo, né? Muito mais do ponto de vista da técnica de IA, né? Mas quando você tá dentro de um projeto desse, você está aprendendo a aplicação direta da técnica, junto, por exemplo, com um engenheiro, no caso da Termocabo, né? Então, realmente, é diferente. Você não está só fazendo exercício, você está na luta, né? Que aí, assim, tem uma vantagem do ponto de vista acadêmico, que é o seguinte: você observa problemas que você não observaria se você estivesse usando, por exemplo, dados simulados ou dados públicos, certo? São características diferentes. E isso aí possivelmente vai requerer soluções que são inovadoras. Tá? Então, assim, todas essas técnicas que surgiram de IA, na verdade, surgiram dessa forma, né? A partir de demandas mais reais, né? Sempre demandas externas, né? Que acaba vindo para a academia e a academia acaba, na verdade, gerando mais soluções. Né? Tem um outro caminho também, né? Às vezes tem um trabalho que é mais de modelagem teórica, que acaba encontrando um problema real, tudo. Mas, assim, quando a gente casa as duas coisas, é muito bom. Inclusive, eu queria, assim, até entender, né? Porque, como você mesmo falou, você trabalha com inteligência artificial há mais de 20 anos, ou seja, não é um tema novo para a academia. Mas, recentemente, a gente está, assim, recentemente, eu digo recentemente mesmo, acho que há 5 anos atrás foi quando realmente a indústria, né, começou, o setor elétrico começou realmente a utilizar essas soluções mais práticas, né? E, hoje em dia, tendo toda essa estrada, né, todo esse conhecimento, essa experiência, você acredita que
a inteligência artificial, essas técnicas de grandes análises de massas de dados, você acha que é imprescindível para uma empresa, para uma indústria, para o setor estar utilizando? É um diferencial importante, realmente. É bem importante porque, assim, você esbarra em limitações, por exemplo, de capacidade, por exemplo, de monitorar as coisas de forma manual, tá entendendo? Assim, vários processos que são feitos manualmente, você tem um custo muito grande associado. Então, para você otimizar esses custos, você tem que automatizar, né? Aí, assim, automatizar, dependendo do contexto, você tem que automatizar com uma técnica mais inteligente. Então, na verdade, assim, IA atualmente, ela, como você está falando, eu acho que diria talvez assim, de dez anos para cá, começou a ter um pouco mais de interesse das empresas, né? Um despertar para o que é que a IA pode oferecer. De 5 anos para cá, realmente isso ficou mais crítico, né? As empresas sabem que por exemplo, uma grande empresa, na verdade, ela sabe que uma startup ela pode aparecer usando uma tecnologia super avançada e rapidamente ela domina o mercado. A gente vê exemplos disso. Acho que a gente pode até trazer isso para a realidade um pouco do setor elétrico, né? Porque a gente está falando aqui especificamente de um projeto que foi voltado para a termoelétrica. A gente sabe que Isso. termoelétrica é uma energia mais, acho que foi a forma de energia mais antiga, assim, do setor elétrico que foi implementada, né? Que foram os grandes geradores a carvão e tudo mais. Uhum. E a gente sabe que não pode deixar de abandonar, assim, a gente não pode simplesmente abandonar essa forma de geração. A gente está vendo a importância dela agora, a gente está sentindo isso agora. Quando eu estava conversando com o Benjamin, ele me explicou, né, que hoje em dia as termoelétricas estão realmente sendo utilizadas, houve essa grande mudança. A gente vê que não dá simplesmente para entregar 100% na mão de fontes intermitentes. Então, assim, não sei se você concorda comigo, mas a inferência que eu consigo fazer aqui é que a inteligência artificial, ela está, assim, e essas formas de tecnologia, ela está transformando é, tecnologias mais consolidadas, mais conservadoras, e está dando uma ressignificada nelas. Então, está conseguindo torná-las mais competitivas com as novas tecnologias de geração também. Exatamente, exatamente. Você pode pensar, para ilustrar isso, você pode pensar, por exemplo, na manutenção corretiva versus manutenção preditiva, né? Então, você tem, na realidade, assim, na manutenção preditiva, você tem, assim, ações que são muito mais ativas, né? Ou proativas, no sentido de identificar ou classificar equipamentos que requerem uma manutenção. Você pode ter detecção de anomalias, você pode... O que é que atualmente é feito numa empresa, assim, por exemplo, que se faz na Thermocab, é você ter, para cada variável, um limite crítico, né? Então, a temperatura não pode passar de tantos graus, ok? Aí você acende o alerta. Só que a gente estava falando agora há pouco da questão de ser várias variáveis, as variáveis podem estar correlacionadas, podem combinar de diferentes formas, né? Então, isso aí, na verdade, a gente vê que tem um problema muito mais complexo do que você monitorar individualmente uma variável, um conjunto de variáveis, né? Inclusive, né, não é somente as variáveis operacionais, mas as próprias variáveis regulatórias também, né? Porque Uhum. existe, obviamente, um peso muito maior para as fontes termoelétricas do que as fontes renováveis, assim, né? A gente sabe que houve grandes mudanças, né, na política mundial, assim, de eficiência energética que pesam muito mais para esse tipo de geração. Então, eu imagino que deva-se também. Isso é um risco a ser analisado, né? Exato. A gente tem que pensar, realmente, assim, eu participei dessa conversa, né, você sabe, com o Benjamin, e, assim, você insere a termoelétrica num cenário que é mais amplo, né, onde envolve, por exemplo, a questão do que é que está sendo gerado, se está sendo gerado por fontes alternativas ou não, tá? Você pensa, por exemplo, em prever quando é que uma termoelétrica ela vai ser demandada, tá?
Isso acaba que é um problema complexo, se você for pensar bem, porque envolve, por exemplo, se está chovendo, se não está chovendo, o que é que está sendo gerado por outras fontes, né? Quais são as projeções dessas gerações. Aí, quando você fala de projeção, você já está pensando em IA, né? Você já está pensando em análise de dados, você já está pensando em aprendizado de máquina. Assim, é realmente, desde tarefas, como a gente disse, são mais operacionais, né, como manutenção, como monitoramento da operação, até tarefas que são mais estratégicas, né, como você fazer o planejamento de uma geração, por exemplo. Inclusive, Prudência, o que eu vejo assim também, por exemplo, que a gente pode perceber, né, que com esse tipo de projeto, né, com essas iniciativas que as empresas estão tendo, inclusive, né, já que as termoelétricas também aumentaram na sua receita e consequentemente, né, aumenta o valor destinado à pesquisa e desenvolvimento, como é que você está, assim, quais são as perspectivas que a gente tem para a gente poder implementar essas novas soluções, né, fazer novos estudos e a evolução desse setor nesse momento? Não, são boas, são boas. Eu acho que a gente tem, dentro da universidade, né, falando especificamente do meu lado, a gente tem que se organizar, obviamente, assim, para estudar esses problemas de uma maneira mais focada. Então, assim, a gente recebe as demandas, isso foi o caso, por exemplo, dos projetos que eu participei, eu estou participando com a Informa, né, que são demandas específicas, mas você começa a fazer a extrapolação, por exemplo, de um projeto para outro, né? Então, você sabe que um projeto ele precisa, por exemplo, de você fazer predição de vida útil técnica de equipamentos, e o outro projeto também precisa. Então, na verdade, você não deve necessariamente assim ficar focado apenas em atender ou resolver tarefas específicas de um projeto específico, mas você tem que investigar problemas que são mais gerais. Então, isso aí, assim, para você fazer isso para atender qualquer tipo de demanda que apareça mais rapidamente, você tem que ter gente estudando previamente, né? Então, assim, eu acho que para a organização, para atender essas demandas, você tem que ter grupos de pesquisa focados para demandas do setor elétrico. Eu acho que, inclusive, eu vou aproveitar aqui porque eu recebi uma pergunta do André Sampaio que fala um pouco mais sobre isso, né? A pergunta do André fala o seguinte: além das ferramentas com uso de inteligência artificial, que estrutura mínima de especialistas, né, é necessária para gerar valor junto com a inteligência artificial? E que tipo de especialização é necessário para os analistas? Essa é uma pergunta muito boa, porque a interação, assim, para esses projetos analistas de dados mais engenheiros. A gente poderia simplificar. Porque analista de dados, você pode pensar também em perfis diferentes. Você pode pensar, por exemplo, uma pessoa de perfil mais de estatística. Então, a gente tem, por exemplo, um aluno de doutorado que é de estatística, tá? Que aí vai trabalhar mais na parte da análise de dados em si. E você pode ter uma pessoa que é mais da parte de engenharia de dados. Então, alguém que entende, por exemplo, de cloud computing, de banco de dados, etc. Tá? A engenharia, claro que isso vai depender muito do tipo de projeto. Então, às vezes a gente interage mais com o engenheiro eletricista, às vezes a gente interage mais com o engenheiro mecânico. Certo? Agora, qual é o caminho, né? Você pode ter os dois caminhos. Você pode ter, por exemplo, um cientista da computação, que ele acaba se tornando um especialista, por exemplo, no setor elétrico, de tanto participar dos projetos, né? Então, esse é um perfil que é bom, é interessante, tá? Mas você pode ter o caminho inverso também, né? Você pode ter um engenheiro mecânico que faz uma especialização em ciência da computação, faz um mestrado em ciência da computação, né? Você sabe que hoje o menos interessante é você ficar dentro da sua caixa, né? É verdade. É verdade. Hoje em dia a gente está tendo assim, formando cada vez mais profissionais multidisciplinares, né? Sim, sim, sim. Então, por exemplo, quem falou foi Eduardo, né? Não sei se ele... Foi o André Sampaio. André Sampaio, não sei se a pergunta foi mais no sentido por exemplo, de formação, mas eu acho que
Por exemplo, lá na computação, na pós-graduação, a gente está recebendo muito aluno de engenharia, né? Engenharia, e eu vejo muito nos olhos isso. Confirmou aqui. Pronto, Uma, André, isso. Você é é, engenheiro, você está convidado a fazer um mestrado lá no Centro de Informática. inclusive, essa questão também do analista ele ser ele se tornar também um engenheiro, por assim dizer, eu vejo muito isso aqui dentro da própria Informa. A gente tem alguns analistas que estão há 5, 10 anos dentro da casa, que, assim, a minha formação base em engenharia, mas eu, conversando com eles, assim, é um conhecimento quase que intrínseco já, né? Tanto conviver com o mercado, né? Sim, sim. Que realmente, assim, como você fala bem, né? Não dá para mais viver dentro da sua própria caixinha. E, Prudêncio, antes da gente... É engraçado. Desculpa, Leonardo, mas é engraçado porque, assim, estou participando há mais de um ano desses projetos e, às vezes, algumas discussões, eu abstraía totalmente alguns termos. Quando o cara falava, sei lá, unidade geradora, ou então, tanta coisa, para mim era um X. Um X, que para mim o X, o que eu ia fazer, o que eu ia tentar entender era se a distribuição desse X era normal, ou era uma, enfim, ou não, né? Mas aí, com o tempo, você vai pegando o vocabulário, né? Claro que, assim, que o meu entendimento do setor elétrico, por exemplo, é muito pequeno ainda, mas com o tempo você vai aprendendo, né? Você vai pegando algumas coisas, de fato. Aí, para quem está realmente, sei lá, tem gente que está na informa há muito tempo, né? Então, aí já está no sangue isso. E antes da gente já tá se encaminhando já para o final, mas eu queria só saber de você, né, que com esse projeto PD em específico que a gente realizou com a Termocabo, né, você acha que, assim, vislumbra, na verdade, né, expandir ele, e inclusive não só no Termocabo, mas expandir também para outras empresas, outras termoelétricas aqui no Brasil? A gente está conversando sobre isso, né? Inclusive com a Termocabo, no sentido de ampliar esse projeto ou fazer um projeto em consórcio com outras empresas. Como eu falei, o foco ele foi muito específico, né? Porque, na verdade, era muito mais no sentido de prover uma prova de conceito, né? Técnico. Então, foi focado em detecção de anomalias para a partida, né? De unidade geradora. Mas a gente tem, por exemplo, um aluno de mestrado que está trabalhando em detecção de anomalias para a operação da unidade geradora. E, assim, a gente já citou aqui vários problemas que são associados à térmica, por exemplo. Eu já falei em predição de demanda de óleo, né, que parte de combustível, né, que parte de um problema mais geral, que é planejamento de estoque. Se você for estender isso para as peças, tudo, né? Ou a predição de demanda, que é algo que eu acho que eles se interessam bastante. Enfim, tem realmente um espaço aí para expandir de uma forma bem legal. Maravilha. E agora, para a gente realmente fechar, me conta aí como foi essa experiência de estar trabalhando com Informa, estar trabalhando com Termocabo, e como é que você vê isso, assim, o impacto que teve assim, na geração de conhecimento, na área acadêmica também. Me conta um pouquinho como é que você vê isso. Eu posso falar assim, do ponto de vista pessoal, né? Assim, para mim tem sido realmente muito interessante. Eu acho que assim, é um domínio de aplicação muito rico de problemas, né? Então, eu acho que, para mim, para aquela questão de sair da caixa, é bem interessante, né? Assim, tenho aprendido bastante e eu acho que, pessoalmente, tem sido muito bom. Eu acho que para os alunos que eu falei, também eu falo dos alunos, mas na verdade, às vezes é misturado, assim, o profissional da Informa ou aluno, porque muitos são alunos do Centro de Informática, né? Como eu falei, assim, tem sido interessante, eu vou dar um exemplo específico da Termocabo. O sistema que a gente desenvolveu, a gente encontrou algumas soluções parecidas sendo desenvolvidas por um grupo coreano na térmica também, né? Isso dá uma sensação legal, sabe? Uma sensação legal, porque na verdade é como assim, você tivesse
tratando de um problema que é global, né? Então, assim, você não está resolvendo um problema específico da Termocabo. Você está resolvendo um problema que o cara da Coreia ele encontrou também. Ele está com o mesmo sofrimento que você está, só que ele está sofrendo em coreano, você está sofrendo em português. Então, assim, isso eu acho que para o conhecimento dos alunos é muito importante, porque veja, não é uma tarefa pequena que você está resolvendo, é um problema de pesquisa, né? Que aí você tem um problema de pesquisa que tem que ser bem definido, você tem que encontrar as soluções anteriores, tentar entender quais são as limitações. Então, eu acho que um ponto que está sendo importante é que os alunos eles estão com nível de maturidade, por exemplo, agora, para criticar o que eles estão fazendo em termos de soluções, né? Ele nem pode falar tanto isso aí, porque senão o pessoal diz, e o que é que você... Qual é o problema da sua solução? Mas a gente, na verdade, tem condições, por exemplo, de melhorar essa solução, de estender essa solução, porque a gente sabe, por exemplo, que se for para operação, as características dos dados, dos sensores, não é totalmente igual da partida. Então, a gente precisa ter alguma certa adaptação, né? Aí, isso aí, os alunos já estão tendo maturidade e o conhecimento suficiente para fazer isso aí com autonomia. Maravilha. E eu acho que, assim, a percepção que eu tenho também é que, para os profissionais do setor, né, os profissionais de engenharia, há também um grande ganho assim, de conhecimento, principalmente na parte de educação de dados, né? Você está formando ali profissionais com toda a característica de serem especialistas naquilo, naquela atividade, mas você está dando um novo conhecimento, que é o conhecimento do dado. Você está formando a ideia de quanto o dado também, né, todos os dados dos sensores são importantes para o trabalho dele. Eu acho isso muito bacana. Uma vez a gente recebeu uma observação de uma coisa em outro projeto. A gente estava vendo qual era a relação do impacto da manutenção preditiva na vida útil de equipamentos, né? Então, a gente fez uma análise de dados em que a gente chegou a uma conclusão lá para cada equipamento qual era o ganho em termos de vida útil quando você fazia uma manutenção preditiva bem feita ou mal feita, né? Assim, claro, qual foi a observação? O pessoal lá, que era a empresa era a Copel, né, lá do Paraná, ele disse, olha, essa observação, para a gente é claro, a gente sabe disso, só que a gente nunca tinha isso num gráfico, entendeu? A gente não tinha quantificado isso. Por exemplo, quantos anos eu vou ganhar para esse tipo de equipamento se eu fizer a manutenção assim, assim, assado, né? Então, acho que talvez essa percepção seja, assim, esse exemplo seja um exemplo dessa percepção do lado do engenheiro, né, que você está falando. Uhum, isso. Então, por isso, eu gostaria de agradecer demais assim, a conversa, tá? A gente realmente até se estendeu um pouquinho mais do que estava planejado. Realmente uma infelicidade o Benjamin não ter podido participar, né? Eu acabei recebendo aqui uma notícia que ele teve que participar de uma reunião de urgência, mas ele acabou tendo que deixar de participar aqui conosco hoje. Eu tenho certeza que também seria muito legal ter essa conversa, ter todo esse lado dele também. Mas muito obrigado mesmo. Assim, eu acho que foi bem claro. Você teve realmente uma participação muito ativa no projeto. Então, eu queria deixar o meu agradecimento aqui, pessoal. Tenho certeza que a nossa audiência também está agradecendo. Não, obrigado. Ainda bem que o problema de Benjamin foi só esse, porque se tivesse sido uma falha numa unidade geradora, a gente ia ter que coletar lá a informação para assimilar. É verdade, é verdade. Só para a gente fechar aqui, só ficou uma pergunta aqui para ser respondida, pergunta do Fred, que fala o seguinte: boa noite. Boa noite não, está mais por tarde, mas dentro da universidade já existe uma colaboração entre os departamentos de TI e engenharias. Na verdade, desculpa, já existe, é uma pergunta, na verdade, aqui. Já existe uma colaboração entre os departamentos de TI e engenharias para se tentar aplicar os dados a cenários específicos? Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Poderia. Ainda são centros muito distantes entre si. São porque a gente tem, em pós-graduação, por exemplo, a gente acaba que fica, às vezes, muito concentrado em atender algumas demandas de avaliação da CAPES, né? Então, acaba que cada
cada departamento, cada programa, ele se preocupa muito com o que é importante para a área, né? Então, aí às vezes isso prejudica essa pesquisa que é mais interdisciplinar. Mas, de fato, eu acho que isso aí naturalmente vai acontecer. Eu acho que eu já vi acontecer em outros setores, assim, na indústria, assim, principalmente lá na universidade, algumas interações que já estão rendendo fruto. Assim, a gente sabe que no mercado já está acontecendo, né? Agora só falta realmente entrar para a academia. Mas isso, eu acho que é uma questão, como você falou, uma questão mais de tempo mesmo para ter essa adequação. Tempo e esforço, né? Tempo e esforço e um foco, né? Isso. Então, Prudêncio, para a gente finalizar aqui, você gostaria de deixar mais algum comentário, fazer alguma... não sei, deixa suas considerações finais aí, então. O público, o público, eu imagino que, pela pergunta de André, né, que eu vi até ele estava chamando ele aqui para ele responder, né, top. Então, assim, se tiver aluno aí, né, eu acho que a mensagem realmente é aquela de estudar coisas diferentes, né. Eu acho que esses projetos, né, que estão sendo executados da Informa, acho que a gente tem essa oportunidade, na realidade, de estar transitando em áreas diferentes. Então, quando vocês tiverem essa oportunidade, tenham a curiosidade, né, de ir atrás e realmente não se estressem, por exemplo, se vocês não souberem um determinado conceito ou algo da área. Não se assustem, né? Então, simplesmente a curiosidade e o trabalho vai realmente gerar os resultados que você quer dos seus projetos. Muito obrigado. Então, mais uma vez, vou deixar meu agradecimento aqui com você, Prudêncio. E agradecer a todo mundo que ficou conosco aqui até o momento, tá? O pessoal se manteve firme e forte aí. Então, com isso, tchau, pessoal. Obrigadão, Prudêncio. Obrigado, pessoal.